Bom dia. Vamos lá realçar a palavra que Deus esteve a me dar. E hoje é 28 de maio de 2021 e o dia é uma sexta-feira. Claro que de fato dia especial, porque não dá para a gente desconsiderar aquilo que estivemos de fato a plantar em dia tão particular. Mas como não é sobre isso que eu estou de fato aqui para falar, vamos adiantar, porque com toda certeza temos tarefa. Esperar, é isso mesmo. Ia ser muita conversinha, muita conversinha. Vamos lá. Do que se trata? É isso. Deus me disse, é dia tão particular, Dona Maria, o que você de fato gostaria de me solicitar? Eu disse para Deus, Santo, se eu tivesse que fazer uma lista para de fato lhe entregar, eu acho que eu passaria uma eternidade do meu tempo a considerar. Mas hoje eu não tenho nada para solicitar. Deus até pediu licença para sentar. Aí eu disse para ele, não, hoje eu quero ofertar. Eu quero de fato tirar o dia para algo bem particular. Aí o banquinho ele esteve a puxar. E como de fato ele colocou os 2 pezinhos lá, eu comecei de fato, sabe como é que é? A massagear. O problema de fato foi que a água, começou a transbordar. Era tanta água a transbordar, eu não estive a me incomodar. E Deus lá, e eu massageando, a gente conversando, e reparei que o relógio esteve parando. Mas como Deus de fato estava lá, começando a balbuciar, eu disse, Santo Deus, eu deveria de fato tirar o tempo para descansar. Comecei logo a abrir a boca. Foi naquele momento que eu vi de fato uma família passar. Estranhei. Sim, porque não era comum de fato eu enxergar coisa tão particular. Sim, mas naquele momento família é algo muito particular em qualquer lugar. Logo eu vi o pé de abacate chegar, depois o de uva, o de romã, flores, lírio, até o pé de lírio resolveu de fato se apresentar. E eu ali. O problema de fato é a carreata. Aí eu logo disse, meu Deus, é uma fornalha. Sim, porque se é de fato para eu enterrar cada grão de areia nesse lugar, não vai ser fácil, de fato, assim realizar. Mas aquilo, de fato, muitas vezes eu já estive a considerar, a pensar. Eu já estive até no lugar, sim, para ter a certeza de que eu não iria errar. Sim, sabe como é que é? Errar e acertar faz parte. Sim, faz parte do lar, de qualquer lar. A questão era a massa solar. Sim, era a massa solar. Deus havia me pedido para calcular o tamanho da massa solar. Aí eu disse, meu Deus, então é isso que eu vi passar. Sim, família. Sim, porque se o Sol é o pai, sim, do sistema solar, santo, os planetas com toda certeza é o Sol que estará a sustentar como bom pai no lugar.
E a lua? Assim, a lua é a mãe que estará a equilibrar cada um, porque cada um que aqui de fato está, que faz parte do sistema solar. Eu logo disse, meu Deus, onde é que nisso eu vou estar? Assim, como é que eu vou ali me encaixar? Quer dizer, como é que eu vou de fato calcular a massa do sistema solar? Mas aí é que está. O quê? Sim, porque a gravidade alguém esteve a inventar. Sim, porque não dá para você acreditar que uma matemática possa de fato nos mostrar o que a gravidade é capaz de realizar. É muito mais do que aquilo, quer dizer, é muito mais do que o que os nossos olhos estão a alcançar. Se não basta a gente criar um sistema para a gente falar da tal gravidade no lugar, se a gente não consegue, de fato, caminhar no sistema que Deus esteve a criar para que o Sol pudesse ali estar e não só nos iluminar. Santo, nós somos os filhos que o Sol o tempo todo estará a sustentar. O problema é a estufa que estiver a criar. Sim, porque tem mais essa. Sim, porque o Sol sabe exatamente o que realizar para cada filho aqui, santo, ele alimentar. E de forma particular. Sim, porque tem a questão do DNA. Santo, é por isso que essa história de vacinar não vai prestar. Se nós somos indivíduos. E se indivíduos vivem, e se enquanto indivíduo eu vivo de respirar, porque eu preciso me alimentar, santo, como é que de fato nós vamos encontrar uma solução para a desgraça que estiveram de fato a criar diante de tanta massa solar? Santa, ainda tem mais essa. Sim, porque os poros precisam eliminar toda a sujeira que o corpo tende a acumular. Santa, ainda tem mais essa. É uma questão de fato da gente pensar. Sim, porque ainda que eu não seja uma sapinha no lugar, já pensou se de fato eu acumular todos os sais que aqui de fato costumam, quer dizer, que aqui costuma de fato passar, quer dizer, todos os sais que fazem parte do lugar, ainda tem mais essa. Os inúmeros de sais que a gente não consegue de fato alcançar, mas que faz parte do sistema solar e que é de fundamental importância para a nossa pele, meu Deus, quer dizer, não se desgastar, quer dizer, não se queimar, quer dizer, para que a nossa pele possa de fato se recriar, quer dizer, para que a nossa pele possa de fato eliminar, meu Deus, todas as sujeiras do lugar. É muito mais do que a nossa vã filosofia costuma explicar. Também tem mais essa. Como é que eu vou falar da necessidade da água que nós costumamos, quer dizer, da água que nós costumamos de fato acumular para o nosso corpo não queimar, mantendo de fato o equilíbrio do nosso sistema solar? Porque nós precisamos ser a lua, meu Deus, do sistema que Deus esteve a criar, para a gente saber de fato se alojar, quer dizer, para que a gente, meu Deus, para a gente se manter no lugar com tudo aquilo que a gente estar a precisar, santo, sem ser terra seca no lugar.
santo, que confusão esse povo de fato esteve a criar. Sim, porque todo mundo que um dia num banco escolar esteve a sentar sabe o que um conjunto unitário é capaz de realizar. O que um conjunto vazio representa no lugar. O que a interseção de um conjunto unitário e um conjunto vazio a gente de fato pode encontrar. Qual é a ligação de fato que há? Sim, entre um conjunto unitário, um conjunto vazio e todo um sistema que a gente não consegue enxergar. Sei não. Como é que eu posso explicar? Essa é a questão. Foi a escola que eu estive a enfrentar. Quer dizer, a frequentar. Sim, porque o Divino cismou. O Divino cismou. Ele disse, olha, se você de fato aceitar tudo isso que eu estou de fato a lhe solicitar, é uma hipótese. Quando ele diz hipótese, logo você tem que pensar, porque hipótese é hipótese. Ele dizia, é uma hipótese que eu estou de fato a apresentar. Eu não estou lhe dizendo para você aceitar, é uma hipótese. Aí quando ele lançava a tal da hipótese, para que eu pudesse de fato pensar, logo disse, isso o divino já esteve de fato a planejar. Com certeza ele vai trazer baldes e baldes e baldes de tintas para eu examinar. Eu não sei não essa história de hipótese. Não deu outra. O quê? Ele foi de fato, quer dizer, ele esteve a criar um sistema. Quer dizer, o tal do educandário. Sim, ele fez questão de preparar um sistema educandário para que eu pudesse lá estar. Como se faz nesse lugar? A questão é que, de fato, não dá para ficar lá o tempo todo somente, de fato, a balde de tinta examinar. Eu disse para ele, eu vou sentir falta de me comunicar. Não dá para eu ficar o tempo todo lá examinar. Foi aí que ele soube, de fato, que me entregar. Sabe, de fato, essas coisas mais perfeitas que a gente pode admirar? Se um cubinho assim, quer dizer, um círculo, quer dizer, ele trouxe, de fato, de uma forma tão perfeita e de maneira tão circular que eu fiquei ali pensando, puxa vida, eu posso colocar toda a vida de Cássia nesse lugar e posso me comunicar com essa pessoa que aqui está. Assim o tempo vai passar. Eu vou baldes e mais baldes e mais baldes de tinta examinar e não vou perder de fato a ligação com o lugar. A não ser quando de fato eu tiver que me afastar e conjunto vazio, sabe como é que é? Tem que caminhar. Também tem mais essa. Sim, porque Deus disse, olha, você sabe que conjunto vazio pode se sustentar. Basta você conhecer o lado circular. Aí eu disse, santo Deus, depois que essa história de examinar tanto balde acabar, o educandário eu vou ter que enterrar. Eu não vou poder carregar educandário em nenhum lugar. Eu vou ter que, de fato, aceitar ser conjunto vazio nesse lugar. Sim, porque muito mais coisa eu vou ter que pegar. Muito mais coisa. Sim, porque o divino disse. Sabe como é que é? Aí é beabá. Isso aí é beabá. Aí eu disse, santo Deus, o problema de fato é beabá. Sim, porque não dá para a gente desconsiderar. Não dá. Sim, a gente tem que lembrar o que é beabá. Sim, porque se eu aprendo que A, E, I, O, U é vogal, minha gente, vogal, para sempre, de fato, eu vou usar as vogais em cada lugar que, de fato, eu entrar. Isso é beabá. Imagine se eu vou desconsiderar o A, E, I, O, U, que Deus esteve, de fato, a criar, achando que, de fato, isso é avançar. Não dá, não. Não dá. Se a gente não souber, de fato, se respeitar, do tipo separar o beabá, o que é básico, no lugar,
Como é que a gente vai, de fato, ter uma noção do que é, sim, ser pai no lugar? Sim, porque o sistema solar é algo que aí está. Nós não podemos, de fato, negar. A Via Láctea, a gente pode até, de fato, falar que é uma galáxia fantástica neste lugar. Mas para a gente dimensionar aquilo que aqui estiver a criar, é preciso a gente ter uma noção do que é ser sistema solar. Olha, eu digo, chamem um geógrafo, sim, para explicar. A geografia é uma coisa fantástica nesse lugar. Sim, porque sabe como é geógrafo? Geógrafo, de fato, sabe esse tipo de leitura realizar, sabe localizar onde está cada planeta do sistema solar. Penso que sabe dimensionar. Você sabe como é que é? Tem uma dimensão, uma ideia, ainda que seja muitas vezes vaga do lugar. Mas geografia é isso mesmo, minha gente. Não dá para a gente descartar, não. É geografia. Sim, porque astrólogo a gente pode até consultar. Sim, sabe como é que é? Dizer como é que os planetas vão se juntar, se separar. Sabe como é conjunto? Mas se de fato a geografia a gente não souber de fato usar para a astronomia nos auxiliar, a gente vai continuar a boiar. Ainda tem mais essa. Sim, porque não é de fato adivinhação. Sim, eu não vivo de astrologia não, minha gente. Não, não. Foi muito estudo, minha gente, no meu coração. Você sabe como é que é? A gente pode até perder a razão, mas o estudo continua lá no nosso coração. Foi isso que o Divino fez. É o tamanho da plantação. O Divino disse. Você precisa, de fato, pelo menos se dedicar um pouquinho, um estudo básico. Olha, a questão é que eu já tinha avançado um bocado, o meu mundo era separado, mas o Divino insistiu para, de fato, eu voltar no básico. Aí eu tive que, de fato, como é que é analisar o básico? O básico do básico do básico. No tempo que, de fato, o quê? Aí você disse que teve também um boom aqui, quer dizer, uma explosão, quer dizer, um relógio, quer dizer, um big, quer dizer, um tim, quer dizer. Aí Deus disse assim, isso é uma cartilha tão difícil de se entender. Aí eu disse para Deus, ó Senhor, eu vou voltar lá, vou entrar na Arca de Noé. Sim, no tempo em que o dilúvio aqui esteve a se apresentar, muita água no lugar. Quem sabe assim a gente vai considerar o que a palavra sagrada coloca lá no altar para pelo menos o básico. O básico, a gente, ó, o básico. A gente conseguir de fato visualizar. Aí Deus disse assim, o Maria de Cássia, será que de fato, se você voltar na Arca de Noé entrar, eles vão ter uma noção daquilo que você é capaz de realizar para ser força viva no lugar? Aí eu falei, Senhor, não coloca mais fogo no lugar. Sim, porque sabe como é que é? Se lenha começar a queimar. Sim, minha gente, porque olha, eu vou lhe dizer, se raio e trovão, o quê? Esteve de fato estiveram a dispersar. E quando de fato, o quê? No tempo da Guerra Fria, aqui, raio e trovão resolveram se juntar. Imagine, minha gente, basta a gente querer enxergar. Não dá para a gente, de fato, querer adiantar se a gente não tem a mínima noção do que é beabá. Também tem mais essa. Sim, porque Deus diz assim, olha, também é bom salientar que a terra em que Abraão esteve de fato a caminhar, do tipo de fato se migrar, para ter uma noção do que é de fato dispersar, é preciso de fato salientar, minha gente. É preciso salientar. Também tem mais essa, quer dizer, tem mais isso. Sim, porque a geografia, o que a geografia pode de fato nos auxiliar? Com conhecimento do beabá.
Aí é que está. A geografia tem um conhecimento profundo do lugar. São coisas que muitas vezes a ciência costuma separar e não consegue em nenhum momento se juntar. É por isso que é uma pobreza nesse lugar, uma pobreza, minha gente, é uma pobreza. Olha, porque o tempo todo Noé esteve de fato a escutar o básico, o básico. Porque se Noé foi capaz de colocar uma arca capaz de fato de acompanhar à medida que a água começava de fato sim a tomar conta do lugar, é porque ele respeitou, minha gente, a geografia do lugar. Ele não foi construir uma arca num lugar onde, de fato, tivesse, quer dizer, o Planalto, quer dizer, um lugar onde o Planalto viesse atrapalhar. É necessário a gente ter uma dimensão daquilo que de fato é eleição. Também tem mais essa. Sim, porque é preciso a gente ter um conhecimento de montão. Também tem mais essa. A geografia traz essa dimensão. Sim, do que se passou no lugar. Sim, porque se você, de fato, vai lutar, quem é que você vai chamar? Sim, soldados? É necessário ter um geógrafo muito bem informado sobre aquilo, sim, sobre o local que será de fato encontrado. Geografia, minha gente, geografia, é necessário a gente ter de fato essa a dimensão, o conhecimento, que é necessário ter noção do dia a dia. E isso está na geografia, minha gente. Na geografia. Porque senão a gente vai ficar, de fato, batendo lata. E também tem mais essa. Sim, porque as pessoas podem até falar que uma ervilha, de fato, é um pontinho verde no fundo do mar. Olha, minha gente, mas isso é impossível da gente acreditar. Não há a menor possibilidade de uma ervilha ser um pontinho verde no fundo do mar. Nem esmeralda é capaz, de fato, de tanto brilhar no fundo do mar. Oh, minha gente, a gente ainda está longe, ó, está longe da gente de conseguir, de fato, visualizar. Sim, porque essa história de vacinar, minha gente, é algo que a geografia também a gente deveria ter usado. Se tem uma ideia, gente, minha gente, uma coisa é a gente caminhar. Sim, na planície que ela está. A outra coisa, minha gente, é a gente ter que escalar montanha em outro lugar, minha gente, minha gente. Essa história da gente, de fato, colocar o que? Perfume, arado, quer dizer, colocar assim, oxigênio, quer dizer, gás, quer dizer, a gente de fato aí fazer do ser humano o quê? Vaso enlatado. Olha, eu vou lhe dizer, tudo deveria de fato ter pensado, sim, porque o corpo humano, de fato, é encaixado dentro de um ambiente. E também tem mais essa. Sim, porque a geografia traz. Também tem a geografia. Sim, a geografia diz assim: um mapa. O quê? Sim, minha gente. O ar é seco, é úmido. O lugar é árido, semiárido. A geografia. Quando a gente de fato resolve massificar o quê? Uma população inteira no lugar, minha gente. A gente deveria, de fato, pensar nas condições de vida do lugar. Sim, porque a condição de indivíduo, a gente ser capaz de desconsiderar e, de fato, a gente começa, de fato,
a dizer: é bom, de fato, a gente vacinar para o bofe a gente salvar. Minha gente, eu vou falar. É muito pior do que aquilo que a gente... O quê? De fato, pode imaginar. Ô, minha gente, eu vou dizer assim. Um dia alguém esteve, de fato, a criar. Sim, era necessário, de fato, uma caligrafia. Se a gente aperfeiçoar, o que foi que criaram? O básico. A, E, I, O, U, vogal. Que deve, de fato, se misturar com o quê? B, o quê? C, D, F, ou F, G, ou G, H, J, ou J, L, ou L, M, ou M, N, ou N, P, Q, R, R, S, C, T, V, X, Z, Y, W. Quem fez criou o básico? Ali. Imaginou de fato que tudo seria usado para o necessário. Imagine, minha gente, que algum sistema assim tão bem formado foi criado para o inacreditável. Sim, porque quantos sistemas ruins foram criados usando de fato o abecedário? Quantas palavras favoreceram o diabo? O mundo do inacreditável. Através do abecedário. Então, minha gente, é necessário, de fato, a gente ter uma noção do sistema geográfico. Ô, minha gente, é todo mundo que tem um corpo formado para viver assim, conquistando o espaço, mudando para todo lado? Eu, com meu corpinho aqui, que julgo fraco, será, minha gente, que o meu corpo estaria preparado para ser pastor para todo lado? Caminhando praticamente descalço, respirando um ar pesado. Somos indivíduos. De fato. O problema é quando o corpo fica pesado. Que o ar, de fato, não conseguir voltar para o espaço. Quando o nosso sistema, de fato, não conseguir lidar com o corpo pesado. Quando o nosso olhar fica fraco. Quando a gente não conseguir, de fato, separar os lados. Ser conjunto vazio, minha gente, não é fácil. A gente perder, de fato, a noção. Ficar sem dimensão. Solto no espaço. E ser preciso, ser levado para todo lado. Completamente, de fato, alheio aos fatos. E tudo isso porque nós não tivemos nenhum tipo de compromisso com aquilo que foi criado. Nós, o tempo todo, usamos de artifícios para sempre sermos beneficiados. O problema é que o que aqui foi criado ficou grave. Ultrapassou o limite do abecedário. Isto não foi considerado. O que aqui está sendo realizado é vacina para gado.
e gado, minha gente, pode ser queimado. O rebanho é fraco. A questão é saber quanto tempo o povo assim vai viver. Sim, será que a gente vai esperar de fato uma geração inteirinha morrer? E a geração que vai nascer? Será que vai conseguir de fato viver com o que aqui eles estiveram a fazer? Será que nós conseguimos de fato entender o que a geografia é capaz de nos dizer? Muito mais do que astrologia, astronomia. Sabe como é que é o beabá de todo dia? Um dia a física acontecia, mas a ciência como um todo, dentro daquela física, minha gente, morria. Essa é a questão. A física nuclear, em nenhum momento, desejou barrar as coisas do lugar. Não deu limites para quem ali de fato estava a trabalhar. A física resolveu se juntar com a física, com a química e com a biologia celular. Nuclear. Sim, essa é a questão. A gente perdeu a noção. Criamos um mundo de podridão. Fomos fazendo de fato essa multiplicação. Inserção e mais inserção. Vamos de fato fazendo inserção, multiplicação. Acontece, minha gente, que para haver de fato a tal multiplicação, houve divisão, houve separação. E a dita somatização. E a chamada subtração. E aí, um mundo de podridão. A questão é que nós nunca quisemos de fato barrar. Não usamos do abecedário para escrever palavras que pudessem de fato orientar, determinando até onde poderiam de fato caminhar. À medida que essa ciência começou a avançar, nós criamos mecanismos para tudo ali se alcançar. Para tudo se manipular. Para tudo ali estar. Nós fomos, de fato, alimentando, facilitando, facilitando, criando sempre mecanismos para quem ali estivesse, de fato, entrando, pudesse viver assim, debaixo dos panos que fomos criando. E o problema só foi aumentando. Usinas nucleares nós fomos de fato ocultando.
não estivemos registrando satélites burlando, sempre vasculhando o que o outro estava realizando. Sempre. Passamos de fato a viver assim, usando o sistema solar sempre para nos beneficiar, enquanto de fato os terráqueos rastejavam nesse lugar. Rastejando. E a gente contando sempre com aquilo que a TV esteve de fato mostrando. Sempre nos patrocinando. Sempre nos patrocinando. E os grandes ali, ó, surfando na onda que nós estávamos enviando. Magnetismo, minha gente, é algo tão simplório. Sim. Porque um conjunto vazio e um conjunto unitário, o que isso de fato pode realçar? A não ser que eu saiba de fato entrar no conjunto vazio sem ninguém notar e tirar todo o ar de lá. Se assim eu conseguir de fato realizar, vocês podem ter certeza, minha gente, de que muito mais eu serei capaz de realizar. A questão é, quem foi capaz de fato de colocar um conjunto vazio nesse patamar, favorecendo o tempo todo quem tinha um conjunto unitário para ofertar, ao ponto de se apresentar, com o conjunto vazio se casar, e de repente pulmão começa a queimar sem ninguém se manifestar, cobrando responsabilidade. De repente, existe uma ciência no ar e a gente faz questão de não enxergar. Porque como é que as pessoas estão morrendo em combustão e a gente continua de fato vivendo essa ilusão? Cobrando mais vacinação. É como de fato você ser um barril de ar e alguém de fato lhe dá um fósforo para você guardar. E uma fagulha ser capaz de lhe tirar aquilo que você o tempo todo esteve a preservar. E você não tem noção do que você está a carregar. Cada um aqui que estará a vacinar recebendo um palito de fósforo. Porque nós devemos imaginar um palito de fósforo, assim com, sabe como é que é? Prontinho para se carbonizar. Basta de fato uma fagulhinha, ele pegar e aí pronto. A gente começa de fato a fraquejar. Sem ter noção do que isto, de fato,
pode nos levar. Mas como Deus me disse para eu continuar respeitando de fato os limites que Ele estive a me dar para eu de fato não me prejudicar, já que fraco o meu corpo está. Sim, porque não posso de fato abusar, mas eu preciso continuar a trabalhar, fazer coisas básicas no lugar. E é uma vontade minha, de fato, me manter viva. E como é que é? E viva significa, de fato, buscar muito mais para, de fato, aqui eu enviar. Sim, porque Deus diz assim, sabe que fraco o organismo está, mas você insiste, de fato, em trabalhar. Não sou eu que vou, de fato, falar para você descansar. Mas porque eu conheço, de fato, o seu paladar. O sabor que a vida costuma lhe dar. Mas eu lhe digo, é bom limitar. Vai pegar aquilo que é de fato necessário para a obra você completar, mas sabendo que tem limites. E não pode mais, de fato, vacilar. E que se atentar. Sabe por que Deus fala assim? Ele sabe que eu não costumo de fato vacilar. Ele apenas me diz, eu sempre estou a lhe acompanhar. E sei que você não deixa nada fora do lugar. Estar atenta. Sabe de fato. Divisionar. Essa é a questão. Deus me disse assim, tem palavra para certas coisas que eu peço para você realizar? Eu disse, nem tudo o que aqui o senhor costuma falar, eu posso de fato lá, usar lá, porque sabe como é que é? Lá o beabá, a gente costuma limitar. Por isso que a gente fica assim tão fora do ar. Aí eu tenho que de fato, muitas vezes, o que é até tentar inventar. Sim, porque não dá, não dá. Mas como a gente é inteligente nesse lugar, né? Sabe que divisionar em qualquer, vamos dizer, em qualquer português a gente pode encontrar. Porque se saudade só existe nesse lugar, eu posso usar qualquer palavra que se eu desejar. Basta a gente se atentar para o lugar onde eu estou de fato a sentar. Isso, minha gente, a gente precisa realizar. Use de fato a geografia. Tem gente boa, minha gente. A gente precisa se estruturar. A gente precisa se cercar de gente que tem conhecimento além do nosso paladar. Sim, porque para a gente de fato alcançar o básico que a gente tanto está a desejar, é preciso que a gente comece a convidar gente que tenha de fato um olhar diferente daquele que a gente costuma usar. Não dá para a gente de fato guerrear se a gente de fato tem conhecimento do lugar onde a gente pretende, deseja ou quer de fato alcançar. É uma sugestão, é um presentão. É a gente de fato abrir o coração. É necessário a gente buscar pessoas que têm conhecimento além do nosso olhar. Porque somente a geografia é capaz de nos orientar. Sim, a gente pode até usar a letra de forma, mas o acento, minha gente, a gente sabe que vai estar lá, ainda que a gente não consiga de fato enxergar.
Esse é o papel da geografia, do geólogo. Esses que conseguem, de fato, acentuar os pingos que a gente não consegue, de fato, encontrar. Eu sinto muito, mas eu não posso, de fato, avançar, usar mais conhecimento. Se o básico a gente está com dificuldade de acentuar, de encontrar, eu não posso, de fato, aqui falar, porque senão a gente vai se perder nesse lugar. O objetivo da palavra, de fato, é pontuar. Mas existem pessoas que têm conhecimento em qualquer lugar. Essas pessoas precisam, de fato, serem respeitadas. Essas pessoas estudaram, têm conhecimento de direito e de fato. É necessário que elas, de fato, sejam reconhecidas pelos seus legados. Estudo bem acentuado, bem apresentado, bem sedimentado, cartógrafos. E a gente precisa, de fato, ter conhecimento com o geólogo. Trazer, de fato, o fato e ele saber, de fato, nos mostrar aqui isso aí que a gente quer saber. Eu tenho que respeitar as pessoas que aqui estiveram a estudar. Porque o estudo, quer dizer, o conhecimento que eu estive, de fato, a alcançar não é desse lugar. Está longe de ser. Eu tenho uma casa para morar. E todo o meu conhecimento está lá. Mas eu preciso, de fato, saber usar respeitando. Não posso ultrapassar. Eu não posso desrespeitar. Os cientistas de cada área. Cada um tem um olhar. E se a gente, de fato, não começar a buscar as pessoas que têm conhecimento do lugar, aí a gente não vai saber, de fato, pontuar. Não adianta a gente saber A, E, I, O, U e todo o abecedário. Se a gente não souber escrever o básico, aí fica complicado. Eu digo, a geografia está, de fato, a nos convidar na casa dela a gente entrar. E a gente sair desse patamar. É preciso a gente, de fato, avançar. E eu só posso, de fato, colaborar com isso que vocês estão a desejar quando vocês tiverem, de fato, pelo menos o conhecimento do beabá. Mas é sem querer, de fato, a astrologia a gente usar. Eu não faço leitura dessas coisas que não tem nenhum sentido. Não existe, de fato, essa adivinhação. Geografia no coração. Obrigada, minha gente. Obrigada. E eu vou adiantar. Eu ainda preciso, de fato, algumas coisinhas, porque eu vou, de fato, para outro lugar. Vou passar o dia familiar, final de semana familiar. Meu filho está a me esperar e eu preciso, de fato, adiantar. Obrigada, minha gente. Eu vou estar aqui, atenta, vou acompanhar. E não vou deixar de ajudar. Mas dentro daquilo que eu estou a falar. Procurem, de fato, pessoas que possam, de fato, nos orientar. Com a ciência que a gente usa nesse lugar. A minha eu vou buscar respeitando a que vocês podem, de fato, utilizar. Bom dia. E que seja um dia de muita alegria, conforme aquele que tudo cria. Sorria.